Olá pessoal, nós estamos hoje aqui em Padre Gonzales, município de Três Passos. Nós viemos aqui conhecer um jardim bem legal, um jardim com esculturas, que é o Jardim Genealógico. Como é que é o sobrenome? Rickert é o meu sobrenome, mas eu usei o lugar onde nasceram meus avós paternos, Rickert e Klein, né? E o lugar lá se chamava Rickertal, ou seja, Vale dos Ricker. Isso fica na Hoje seria Vila Rica Presidente Luceno. Presidente Lucena. É, Como é o nome do senhor? é Mauro Rickert. Mauro, como é que surgiu essa ideia? Bom, isso foi no ano de 2007. Eu ajuntei as três coisas que eu adoro. Deus me deu o dom da arte. Fui instruído pela minha mãe, Ilse Swarovski, a gostar de flor e jardim. E depois, quando perdi meu pai, no ano de 1990, faleceu de um raio. E daí, como ele tinha nascido órfão de pai, eu comecei a pesquisar a genealogia do meu pai. E aí eu fiquei praticamente um doente, um apaixonado por genealogia. E no ano de 2007, então, eu juntei as três coisas. Seria o dom da arte, gostar de flor e jardim e adorar a genealogia. E daí eu criei o Jardim Temático Genealógico, onde eu narro com artes, que eu mesmo faço tudo artesanalmente, sem formas, né? Tudo somente pela mão e a criatividade, né? E então a gente faz as esculturas, comecei com madeira e hoje a gente faz em concreto. Então cada trabalho de arte por trás tem uma história da genealogia. Então aqui a gente se considera então um artesão, um artista, e quis o destino que eu casei com uma Künstler, porque Künstler quer dizer artista. Olha que legal. E então o jardim ele vem da inspiração de contar a história da família. Então, assim, por eu tipo assim, virar um doente por genealogia, então eu estou narrando em arte a minha genealogia, né? Então, assim, ó, também, como essas histórias da família, quando eu morrer, vamos morrer junto, né? Então agora eu estou escrevendo o livro O Entalhador de História, então para que essas histórias então permaneçam, né? E as pessoas que aqui visitar vão saber o porquê foi feito tal trabalho, aí vai ter uma resposta dentro do livro, que é uma história da minha genealogia. Então a primeira parte eu começo a partir da minha avó materna, né? Dona Hilda Morgenstern, né? Então tá toda a história a partir dela até onde eu vou chegar na Alemanha, lá na Baviera. Mas provavelmente eu já estou nos triavós dos meus imigrantes, né? E a segunda parte, então, é a partir do meu pai, que é Rickert, né? Então sempre é do meu imigrante ou além do meu imigrante até chegar à minha pessoa. E aí a terceira parte da família Klein, que é a minha avó paterna, e depois da minha mãe Swarovski. Sempre dessas pessoas até onde eu chegar. Então é narrado em arte, tipo o lugar, o significado do sobrenome, o lugar de onde vieram, o ano que vieram, toda a minha genealogia dentro de cada família, né? Então a ideia é colocar, tipo, até 2024, quando vai fazer os 200 anos da imigração, né? Alemã. Então a ideia é ter pelo menos 500 nomes dos meus antepassados, todos colocados ali no jardim em forma de homenagem aos meus antepassados. 500 nomes. Aí só precisa chegar até os avós de número 7, né? E Mas eu quanto. já tenho avós de número 12, 13, e que daí já passa lá para 16 mil e pouco. Nossa. Vamos mostrar aqui então um pouco do jardim. Como é que é a disposição dele que o senhor falou antes. Começa lá em cima. A partir da minha mãe, Swarovski, Uhum. aí da família Klein. A Swarovski lá eu fiz o caracol da polonesa, porque na época que eu fiz esse trabalho eu achava que era de família polonesa, eu fiz o caracol da polonesa, o polonese, mas nunca foram poloneses, a origem é tcheca. E depois o jardim ali, a partir da minha avó paterna Klein, Klein quer dizer pequeno, eu fiz um pequeno mundo e dentro do pequeno mundo a história e a genealogia da família Klein. E a outra parte da família Rickert, a partir do meu pai, né? Então cada trabalho dentro ali é da genealogia Rickert. É interessante, esse meu Rickert, ele veio como mercenário do imperador. Então muitos de vocês que são também descendentes de alemães, provavelmente também vão dar num desses mercenários que vieram para tipo, servir a pátria brasileira e não a pátria alemã. Por isso que são chamados mercenários. E a outra parte então, é a partir da minha avó materna, Morgenstern.
Então ali toda a genealogia da família Morgenstern, né? Então tá ali para conhecer. E lá embaixo também tem uma partezinha onde eu narro histórias que aconteceram dos anos de 1970 até 1984, onde a gente, na infância, ali na Ponte do Turvo, na divisa Três Passos com Portela, né? Então ali tem miniaturas das casas e coisas assim relacionadas a essa época também. Para o pessoal que está vendo esse vídeo, o teu jardim, teu espaço é aberto para visitação? Ele Como é que está funciona? aberto assim de segundas a sextas-feiras, né, horário comercial. Tipo assim, se chegarem aqui e não tiver ninguém, aqui nunca vai ter nenhuma cerca, não vai ter nenhuma porta, nada não vai ter. Se por acaso a pessoa chegar aqui e não encontrar ninguém em casa, pode entrar e pode conhecer, né? Claro que não vão saber das minhas histórias, né? E ao domingo, então, a gente somente abre sim pela parte da manhã, normal, mas a parte da tarde, sábado, domingo e feriado, então somente até as 4 horas, porque também eu preciso também um pouco de buscar assim algo fora dentro do Sim. jardim. Depois a gente deixa aqui embaixo, talvez número de telefone, se alguém de fora vier ver o vídeo e quiser vir aqui, se estiver passando, daí pode Sim, com entrar em contato. certeza a gente vai deixar. E se alguém quer saber o valor, aqui a gente não se cobra nada, somente a gente aceita a contribuição. Então o valor do ingresso é a disponibilidade da pessoa. Então o valor é espontâneo, não se cobra nada. E a pessoa que quer colaborar, a gente aceita, né, com bom gosto. Então tá já, então vamos mostrar um pouquinho do jardim. Muito lindo. Olha que legal. Que nem em 1990 o meu pai morreu de um raio na beira da estrada embaixo de uma timbaúva. Essa uma timbaúva nasceu na beira da estrada. Quando era pequena eu torci ela a ideia que fosse parecer um instrumento de sopro, porque o pai dele, meu avô, era músico de sopro. Então cada trabalho tem sempre uma história por trás dele. Então essa curva aqui Essa foi feita pelas minhas mãos, pensando que isso um dia a árvore fosse parecer tipo algum instrumento de sopro. Mas por causa da proximidade da rua, então eu tive que cortar galhos, né? Não ficou tão assim parecido, mas o que sempre vale foi a ideia e não o trabalho final, né? O que valeu sempre foi a ideia inspirada. Né? Aqui da família Morgenstern, as histórias começavam aqui na rua. Mas agora assim a gente começou lá embaixo, por causa que a gente agora descobriu mais coisas relacionadas a esta família e aqui então não tinha mais como colocar essas histórias. É topiaria que se fala, né? Então até poucos meses atrás as plantas também narravam histórias, né? Mas como as árvores são também famílias, também têm suas vidas, né? Então elas envelheceram e estão praticamente chegando ao fim da vida dela, por sofrer muito o trabalho de poda, né? Então agora a gente está substituindo elas com trabalho de tronco e não com o trabalho da topiaria, né? Então elas não vão ser retiradas, mas sim vão ser trabalhadas tipo de outra forma, trabalhando o tronco e não a parte da poda, para não acontecer o que já aconteceu, né? Dela sofrer muito com esse trabalho de poda e aí ela vai acabar morrendo. Sim.